Olá, macramores, tudo bem por aí? Por aqui também, graças a Deus. Hoje eu vou dar aula num espaço e será de lanterninha, gente, de macramê. Então eu separei aqui, ó, minhas lumináriazinhas que a gente coloca depois aqui no potinho, ó. Elas ficam iluminando. Eu vou usar essas aqui. Então, até com a bateria um pouquinho mais fraca, mas serve. Então, eu separei aqui, olha, um fio de 35 centímetros, que tem que ser um fio, gente, que abraça o teu potinho, tá? Ó, e deixa uma folga. Então, eu gosto de trabalhar com uma sobra razoável, tá? Então, eu peguei um de 35, esse daqui é de 50, mas o ideal pode ser de 35 centímetros. E 12 fios de 70, a gente vai trabalhar aqui, eu vou usar essa tonalidade verde, que eu gosto bastante. Eu tô usando aqui o barbante número 8, tá? Ó, então, o que a gente faz? Pega um dos barbantes de 70 centímetros, dobra ao meio. Você escolhe o lado que você passar para manter uma ordem. Se você passar por baixo, de cima para baixo, você mantém essa ordem. Sendo assim, o teu nó vai ficar aparente para você, ó. Se você fizer ele de baixo para cima, o nó fica para trás. Então, tem que sempre prestar atenção para não fazer um para lá e um para cá, ó, porque aí esse nó vai para trás. Então, vamos manter a ordem aqui, ó, de cima para baixo e puxo. E eu vou colocar os 12 fios aqui de 70 centímetros, tá? Então, vamos colocando. Aqui, esse trabalho vai ser feito num potinho que eu tinha aqui em casa, é um copo, deve ser de geleia, tá? Mas aí, você pode escolher o potinho que você tiver em casa. Lógico que esse tamanho aqui é um pote de 8 centímetros, tá? De altura e circunferência de 5. Então, eu tô usando essas medidas do barbante nesse potinho, tá? Como esse trabalho, ele é um trabalho que você abraça aqui, ele não é exato, você pode usar em outros potinhos. Pode tirar e usar em outros potinhos, tá? A gente coloca todos os 12 fios. A gente começa a trabalhar com esses nós na bancada, tá? Depois eu vou pro potinho, mas a primeira camada eu faço na mesa mesmo. Depois eu já coloco no potinho. Aí eu coloco sempre um pezinho por dentro do potinho também, para ele poder ficar firme e não ficar andando. Eu já colei o potinho também na base. Passei um pouquinho de cola quente, mas era uma base de girar, né? E porque a gente precisa girar ele, gente. Então, era uma base giratória, mas que me ajudou bastante, sabe? Tipo aquelas de bolo. Eu acho que até vou comprar uma, gente, porque eu tô sem. E ajuda bastante nesses trabalhos, sabe? Aquela base giratória de bolo. Coloquei os 12. E agora, a gente vai fazer a nossa primeira carreirinha de nó quadrado. Eu vou subir um pouquinho mais aqui e esticar. Eu gosto de trabalhar com fio bem esticado, tá? Eu acho que esse é o segredo do macramê. É você trabalhar com os seus fios esticados. Ó, o fio guia, ele tem que estar firme para que teu trabalho possa fluir, tá? Então, o que a gente vai fazer? Vai trabalhar de 2 em 2, 2 fios. Ó, aqui tá dando erro.
ele tá acompanhando. Então, o que que eu vou fazer? Vou pôr o meu... Ó, e viro um pouquinho a pontinha pra cá, pra ele não fugir, tá vendo, ó? Eu faço uma curvinha aqui, tá? Pra ele não escapar. Se aqui escapar também, eu curvo ele. Então, são 2 fios que viram dobrados, viram 4, tá? Então, o que que a gente vai fazer? Vai fazer um nó quadrado. Sempre tira os outros fios de perto. Pra quê? Pra que você tenha uma visibilidade ampla do trabalho que você tá fazendo naquele momento, tá? Então, ó, separo 2 das laterais, minha esquerda, minha direita e meu corpo central, ó. Meu fio de base, tá? Esse daqui é o fio base. E esse daqui é o fio de trabalho, esquerda e direita. Então, eu vou escolher um lado para começar, eu começo pelo 4. Faço o 4. Esse meu fio da direita vai passar por cima da perninha do 4 e vai entrar na diagonal do mesmo lado, ó, gente, ó. Ele faz uma curva tudo do mesmo lado e entra na diagonal na barriguinha do 4, ó. E aí eu puxo. Se o meu fio aqui tiver preso, eu sempre apoio um pouquinho aqui com a barriga e subo, ó, com tranquilidade, tá vendo? E aqui eu sempre procuro ajustar, trabalhar perto do nó, tá? Sempre leva suas mãos assim, ó, perto do nó. O macramê é feito devagarinho, ele é bem diferente do crochê, que você faz aqueles movimentos mais rápidos. O macramê é para você trabalhar devagarinho. Ele é bem terapêutico, ele é bem movimento e ele é bem atenção, tá? Agora eu vou pegar o meu fio da direita, que o meu fio da direita, ele sempre vai formar um P. Sempre que eu curvar o meu fio da direita, ele vai formar a letra P, tá? Aí eu pego o meu fio da esquerda, passo por cima da perninha do P e faço de novo a curva, ó. Ele faz uma onda, vamos lá, na onda, e ele passa por baixo de todos os fios, ó, e sai aqui na barriguinha do P. E eu puxo, ó. Agora aqui eu seguro um pouquinho com a minha barriguinha e dou o nó. Então, esse é o nosso primeiro nó quadrado, tá? Eu vou fazer de novo pra gente poder aprender direitinho. Se bem que, né, gente, tem vários tutoriais aí ensinando nó quadrado, mas eu acho sempre que tem sempre a pessoa certa para ensinar, né? Cada pessoa tem o seu orientador, o seu professor, enfim, ó. Então, separei mais 4, separo o meu fio da direita, meu fio da esquerda, meu fio central, tá? Vou escolher um lado, como eu comecei ali com o 4, eu vou começar com o 4 novamente. Meu fio da direita eu passo por cima da perninha do 4, no mesmo sentido a onda volta e passa por baixo de todos os fios e entra na barriguinha do 4. E aí eu puxo, sempre pensando em segurar o fio, guia, então eu me apoio aqui na minha mesa e coloco o nó bem bonitinho aqui em cima, tá? Tá dando pra ver? Vou colocar bem pertinho. Agora eu vou fazer a letra P, lembrando que o meu fio da mão direita, sempre que ele curvar em cima do meu fio guia, ele vai fazer a letra P. E o meu fio da esquerda, que tá soltinho, ele vai passar por cima da perninha do P, vai voltar com a ondinha por baixo de todos e vai entrar na barriguinha do P. Eu vou segurar o meu fio guia com a minha pancinha e vou subir, ó. Fiz o meu nó quadrado, tá? E isso eu vou fazer com todos, tá? Então, vamos lá agora? Acho que já dá pra acompanhar, né? Pego mais 4, vou fazer 4, e vou fazer o P. Como eu tô fazendo? Eu tô fazendo no aéreo, tá? Ele fica igual, só vocês que vão seguir aquela linha de fazer na base, ou quem já conhece, já consegue fazer ele sustentado nas mãos,
pode fazer, tá? Então, ó, 2 fios guias centrais, o meu fio da esquerda vira 4, que passa, o da direita passa por baixo, entra na barriguinha. O meu fio da direita vira um P, que passa por cima da perninha e entra aqui na barriguinha. Tá? A gente, pode fazer esse trabalho ao vivo. Eu tô me organizando para fazer, já deixar datas, né, da semana com horários, pra gente poder fazer o ao vivo, porque a gente faz com calma e tira dúvidas e bate papo e passa uma tarde maravilhosa ou uma manhã. Eu não sei como é que estão os horários de vocês aí, mas se vocês puderem deixar os melhores dias e horários que vocês querem fazer aula, para mim é melhor, porque aí eu faço aqui a minha agenda conforme vocês precisam. Se tiver uma turma de manhã e uma turma de tarde, eu me organizo também para entrar de manhã e de tarde, tá? A gente só escolhe as datas. Ó, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Eu tenho um a mais aqui, que eu vou colocar então mais um, tá, gente? É isso. Quando a gente... Vou pegar mais um. Vou medir por aqui, ó. Faço ele dobrado e corto. Aí ficam 14 fios de trabalho, tá? Vai ficar bem bonito. Vou começar do mesmo lado. O que é legal é que a gente vai lembrando que a gente tem que começar do mesmo lado, fazer devagarinho. Eu aqui tô fazendo um pouquinho rápido, mas é por causa do tempo do vídeo, tá? Ó, depois que eu fiz essas carreirinhas aqui do nó quadrado, aí eu vou tirar o meu fio daqui, ó, e já vou trazer o meu copo pra eu começar o trabalho no copo, ó. Agora eu ponho a roupinha no meu copo, tá vendo? Vou colocar um pezinho aqui pra ele ficar um pouquinho mais quietinho. Dou um nó. Coloco esse fio aqui pra dentro. Tá? E agora, deixa eu pegar uma basezinha aqui pra ele não andar muito, ó. Vou colocar em cima desse porta-copos aqui. Ó, agora eu vou ajustar ele pra ele ficar espaçado, tá vendo? Ó? Com espaçamento igual. Não tão igual, mas assim, bem justo, ó. Então, aqui, como ele é perto do nó, eu trago sempre esses dois bem pertinhos, ó, tá vendo? E aí, eu levo esse daqui pra lá, este pra lá. Se você quiser, você já pode, quando estiver fazendo, já deixar bem pertinho, tá? Mas eu faço assim e pra mim dá certo. Acho que eu tenho que colocar mais dois aqui pra ele ficar bonitinho. Fica mais juntinho, tá vendo? Ou eu deixo ele espaçado mesmo. Deixa esse daqui um pouco mais pra cá. Pronto, certinho. Ó, agora a gente sobe o nosso fio. Eu acho que eu vou prender ele aqui, ó, pra ele não andar. Aí ele me deixa trabalhar com ele aqui em cima, ó, pronto. Agora a gente tá trabalhando com a roupinha já no corpo do potinho, tá? O que a gente vai fazer?
Agora, a gente vai juntar os pontos laterais, tá? Ou com nó quadrado, ou com nó de laçada. Mas como eu comecei a fazer o trabalho com nó quadrado, eu vou continuar com nó quadrado. É a mesma coisa, ó, 2 fios centrais, meu fio da direita, da esquerda faz o 4, o da direita passa por cima da perninha do 4 e entra na barriguinha. Só que agora eu não vou até lá em cima, eu vou deixar um espaço, ó. Eu vou deixando espacinho, tá vendo? Eu não brigo com eles, então eu deixo um espaço, ó. Esse é letra P, ó. E aqui eu organizo. E aperto. Agora eu passo para outra. Pego dois fios dessa perninha, desse quadrado, mais 2 desse, e faço o nó quadrado. Ó, lembrando que ele vai ajustar até onde ele alcança e eu respeito, ó. E aí eu fecho meu nó quadrado. E ajusto. Pego mais 2 perninhas de um lado, 2 perninhas do outro e faço meu nó quadrado. Ajusto e aperto. Pego mais 2 de cada lado. E assim, gente, eu vou fazendo o trabalho todo até embaixo, tá? Ou posso parar ele, fazer até um pedaço, depois eu só puxo pra baixo e fecho a franja, tá? Ó, vou mostrar pra vocês a primeira carreirinha. Aí ele começa a apertar ele mesmo no potinho, tá vendo, ó? Ele já começa a ficar sustentado aqui. Mais 2. E mais 2. Já fiz a minha primeira carreirinha, tá vendo? Agora, a gente pode fazer mais uma carreirinha e depois puxar ele para fechar com a franja, tá vendo? Porque aí ele fica também com um designer bacana. Então, olha só que legal. Vamos fazer aqui. Eu vou fazer mais uma carreirinha e volto aqui com vocês, tá? Gente, aqui, ó, tô na minha terceira carreirinha do nó quadrado, tá vendo? Percebam que ele já vai dando espaçamento. Qual que é o segredo aqui pra ir fazendo o vestidinho do copo certinho? Ó, você faz o nó quadrado primeiro, ou 4 ou P, e vai pertinho, ó. Coloca ali, sem apertar, tá vendo, ó? Só tô colocando. Aí eu finalizo completando o nó quadrado, ó. Ó, quando eu finalizo, eu só acerto com o fio guia, eu acerto ele pra ele ficar certinho. Ó, vou fazer novamente, tá? Tá vendo? Ele dá a impressão que vai ficar todo aberto, mas ele não fica, ó. Vamos fazer o nó quadrado, ó. Vou fazer o 4 aéreo, tá?
Meu fio da direita passa por cima da perninha do 4, passa por baixo de todos, entra na barriguinha e sobe. Quando ele sobe, eu pego o fio guia e coloco aqui pertinho do copo, ó. Tá vendo? Quando eu faço isso, eu sei que o nó já tá bom de ficar ali. Ele vai ficar abraçadinho, ó. Tá vendo? Ó. Opa, errei. Desmancha. E agora é o P. Eu fiz o 4 de novo, tá vendo? Ó, é o P. Por isso tem que fazer devagarinho, pra perceber quando erra. Porque senão você tem que desmanchar o trabalho inteiro, ó. Meu tá escorregando bastante aqui. O copo tá lisinho, lisinho, lisinho. Ó, chego lá pertinho, sem esmagar o ponto, né? Sem esmagar o fio guia, ó. E aí, sim, quando eu faço pra completar o nó, eu aperto, tá? Ó, mais uma vez. Chego lá pertinho. E agora sim, eu vou com calma, ajusto o primeiro ponto e fecho. Aí eu puxo um fio guia pra alinhar, tá vendo? Gente, aqui eu vou desmanchar e vou mostrar pra vocês, mas eu fiz uma sequenciazinha de nó quadrado pra prender o meu fio de base que abraça o copo, tá vendo, ó? Porque só o nozinho, ele tava escorregando muito, então eu fiz uma sequência de nó quadrado, porque aqui eu abro, ó, eu puxo, eu abro meu nó, meu fio e fecho. Fecho sem ter que ficar brigando com ele com o nozinho, tá? E aqui, ó, eu enchi meu copinho de pedra, gente, pra ele poder... Aqui, a gente pode deixar tudo isso de franja, sem escorregar. Ó, a gente pode deixar tudo isso de franja ou fazer mais uma camadinha, tá? De nó quadrado. Bom da gente fazer mais uma camadinha é que de repente você consegue colocar um outro trabalho. Uma outra peça aqui. Meu vasinho acho que não cabe. Até cabe, gente, olha. Se eu quiser, eu posso fazer até pro meu potinho aqui de vasinho, tá vendo, ó? Eu posso vestir ele aqui, bonitinho. Esse aqui é um presente que eu me dei de aniversário. Ó, aí você vai levando ele até onde ele chegar. Neste caso aqui ele não vai subir porque o vasinho é muito grande, mas ó, já dá pra ver melhor a intenção do trabalho, né? Tá? Mas dá pra fazer também aqui, eu vou fazer depois. Então, vamos lá. Voltando aqui pro copinho, pra luminária. Eu aperto, deixo ele bem apertadinho e posso fazer mais uma carreirinha de nó quadrado, tá vendo? Eu acho que dá certinho. Eu vou fazer e já volto. Aqui agora a gente vai colocar a alcinha, tá? Eu tô escolhendo uma outra cor pra ele diversificar um pouquinho dos acabamentos, tá? Então, eu escolho aqui, ó, eu tenho 4 nozinhos de um lado e vai ficar 3 do outro. Mas o importante é ele ficar equilibrado, tá? Então, ó, eu passo o fio aqui e dou um nozinho. Esse meu fio aqui tem 60 centímetros, 65. Mas esse é uma medida que vocês queiram, ó, porque eu poderia fazer ele bem baixinho, tá vendo? Ó, o que eu acho que eu vou fazer. Vou fazer ele mais baixo. Lanterninha assim, ó, tá?
Esse fio que eu cortei a mais, ele não é perdido, tá? A gente usa ele pra fazer nó escondido, tá? Ó. Aí, pra ele ficar mais certinho, sem ficar torto, a gente vai ajustando aqui, ó. Tá bom? Olha que lindinho que tá ficando, gente. Agora eu vou cortar esse pedaço. Vou cortar aquele que tá muito grande. Depois a gente faz o acabamento. Ai, cortei errado, olha. Jesus! É assim, gente, não prestou atenção, a gente comete esses erros, tá? Mas aqui neste caso, dá pra consertar sem nenhum problema. Ó, faço mais um nozinho aqui, e ele fica um pouquinho mais curtinho, mas não perco o trabalho, tá vendo? Ou coloco um outro barbante maior que eu queira. Mas eu já queria ele pequenininho mesmo, então agora ele ficou. Tá? Ó. Que legal. Muito bom. E aqui a gente ajusta, pra ele não ficar torto. Ó, certinho, tá? Perfeitinho, é assim mesmo. E aqui agora, a gente vai fazer o nó escondido, ó. Agora, a gente abraça aqui o potinho. Ó. Agora, a gente abraça aqui. Ó, e alinha todos os nossos fios para ele ficar bem bonitinho no caimento. Tá tudo alinhadinho, ó. Tá vendo? E a gente simplesmente abraça aqui com a mão, ó. Quando eu faço isso, eu já vou pro meu nó escondido. Então, eu já sei aonde eu quero, eu tiro o meu potinho, ó. Meu trabalho ficou exatamente assim, e eu vou fazer o nó escondido aqui, tá? Como que eu faço o nó escondido? Eu faço uma cabecinha de peixinho, que é uma ponta menor, ó, sobrando pra cima, tá? Ó, é uma cabeça de peixinho com uma sobra. Seguro aqui, coloco aqui no meu trabalho e seguro junto, ó. E vou dando nó, ó. Vou laçando todos os meus fios. Só laçar sentido cabecinha do peixe, tá? Ó. Vai ficar bem bonito esse trabalho. Agora, aqui, ó, pra finalizar, eu passo essa ponta aqui dentro da cabecinha do peixe e ajusto ela pra ficar como se eu fosse laçar de novo, só que não. Aí, eu seguro aqui, essa ponta, e busco a outra pontinha de cima, ó, pra puxar. Então, quando eu puxo, ó, o nó se esconde. E aí, eu com o meu dedo aqui em cima, eu sei aonde eu devo parar. O nó não pode ultrapassar, senão ele sai de novo do ponto. Ele tem que ficar mais ou menos no meio, que é onde tá esse meu, tá? Ó. Aí, eu aperto ele aqui dentro e corto. Posso pôr um pinguinho de cola aqui dentro? Pode. Agora, eu pego o meu potinho, volto lá, coloco o potinho dentro e ajusto o meu potinho. Para que ele fique uma luminária, eu vou colocar as velinhas, as luminárias aqui dentro, ó. Mas ele pode ser também, ó, de pedras naturais, tá? Você pode colocar aí as tuas pedras de poder dentro de um potinho e quando você precisar, você vai lá e busca, né? Ó, citrino, selenita, olho de tigre, pirita, tudo isso estava dentro do nosso potinho, tá? Agora eu vou colocar a nossa luminária aqui dentro. Ele enroscou aqui, gente, espera um pouquinho só.
Eu tenho essa daqui, mas você pode colocar aquela outra de vela, sabe? Tem várias que você pode usar aqui. Olha que coisa mais bonitinha, gente. Essa é a nossa luminária. Deixa eu tirar qualquer informação aqui que tire o brilho dela. Nossa luminária de hoje ficou assim. Então, obrigada por estarem aí. Curta a nossa página do YouTube, Dora Alice Macramê. Ajuda o canal a crescer para que eu possa ficar mais tempo aqui ao vivo com vocês, tá bom?